A mobilidade urbana é um dos principais problemas das grandes cidades do mundo. Quanto maior a cidade, mais difícil é resolver o problema. E isso é um tema que envolve todos que moram na cidade, sejam pelo custo das passagens ou pela superlotação. Mesmo aqueles que não usam o transporte público também sofrem com um trânsito caótico. Em várias partes do mundo, isso sempre causou revoltas na população. Não podemos esquecer que as manifestações que aconteceram no Brasil em 2013 tiveram início por causa do aumento das passagens. Mas hoje, quero te explicar um projeto de mobilidade que vem dando certo e que causou uma revolução no transporte público de Bogotá. Com mais de 7 milhões de habitantes, a capital da Colômbia é a terceira cidade mais populosa da América do Sul, atrás apenas da cidade de São Paulo e da cidade de Lima, no Peru, e é considerada uma das cidades mais congestionadas do mundo. Dos anos 60 até o final da década de 90, houve várias tentativas de resolver o problema. Tentou-se um sistema de transporte totalmente privado, que chegou a contar com mais de 20 mil veículos, mas a ineficiência, o desconforto e a poluição só aumentaram, e no final das contas, não conseguiram resolver o problema. Até que o prefeito Henrique Peñalosa incluiu em seu programa de governo, como tema prioritário, oferecer à cidade uma solução para o problema do transporte público. Nos estudos realizados para escolher qual meio de transporte seria o mais adequado para a cidade, perceberam que o metrô não atenderia no curto prazo e que em pouco tempo seriam necessárias mais linhas que poderiam custar de 10 a 15 vezes mais. E depois de muitos estudos, em 13 de outubro de 1999, é fundada a Companhia de Transporte do Terceiro Milênio, a Transmilênio Sociedade Anônima, uma empresa pública exclusiva para operar o sistema integrado de ônibus no modelo BRT. O BRT é um sistema de transporte urbano com uma infraestrutura própria para os ônibus, como faixas exclusivas e estações de cobrança de tarifa fora dos veículos, que são niveladas com o nível do piso do ônibus. Tudo isso para que o transporte público de massa seja rápido e eficiente. Uma curiosidade: o primeiro BRT surgiu em Ottawa, no Canadá, em 1973, mas foi em Curitiba, em 1974, que o modelo foi implementado e ganhou a maior parte dos elementos que hoje nós associamos ao BRT. E foi justamente Curitiba que inspirou Bogotá a adotar o sistema. Mas voltando a Bogotá, o sistema Transmilênio é uma estrutura viária dedicada ao transporte público através das faixas exclusivas, como eu expliquei anteriormente, e liga os principais pontos da cidade. Com isso, o transporte público não está mais sujeito ao engarrafamento, o que diminui muito o tempo de deslocamento. Hoje, o sistema conta com incríveis 1.114 quilômetros de faixas exclusivas, por onde circula uma frota de mais de 2.300 ônibus e conseguem transportar mais de 2 milhões de pessoas por dia. A integração de modais é fundamental para uma boa mobilidade. Hoje, a cidade conta com aproximadamente 550 quilômetros de ciclovia, que ligam também o centro dos bairros até as estações Transmilênio. As pessoas podem sair de bicicletas até uma estação e seguir em viagem de ônibus. Hoje, são 22 garagens que contam com mais de 6 mil vagas para bicicletas. Durante a pandemia, a cidade expandiu cerca de 117 quilômetros de novas ciclofaixas para tentar diminuir a aglomeração nos ônibus. Outra forma de ligação entre a Transmilênio e o interior dos bairros são os ônibus privados que fazem rotas internas. Como são totalmente privados, as passagens são mais baratas, sendo possível até negociar o próprio preço com os motoristas. São mais de 6 mil ônibus que circulam dessa forma e fazem uma cobertura de mais de 1.800 quilômetros com 8 concessionárias participantes. A integração desse sistema ao Transmilênio ainda é um gargalo na mobilidade urbana da capital. Assim como a maioria das cidades da América Latina, Bogotá também possui um relevo acidentado e comunidades que moram em morros. Nessas comunidades, o planejamento urbano e o acesso às áreas de lazer é precário. Devido à inclinação, nem sempre é possível chegar com o transporte público. E para começar a resolver isso, em 2018, iniciou-se um novo projeto, o Transmicable, que são bondinhos que ligam os pontos mais altos do distrito de Ciudad Bolívar, que é um distrito da capital colombiana, até a estrutura de ônibus da Transmilênio. Um trajeto que antes durava até 1h30, hoje é feito em 13 minutos. O sistema conta com 163 bondinhos, que cabem 10 pessoas cada um e movimentam 3.600 pessoas por hora. Os dois sistemas são integrados. Assim, as pessoas pagam apenas uma passagem, que em outubro de
2021 está custando R$ 2.500 pesos, que dá mais ou menos R$ 3,70, dependendo da cotação. É importante deixar bem claro que o sistema não é perfeito, com certeza precisa de melhorias. Inclusive, a cidade já planeja a sua primeira linha de metrô como reforço ao sistema, mas não se discute trocar o sistema. É importante entender que tudo isso passa por uma decisão política. Para que as faixas passassem a ser exclusivas para os ônibus, quem usa o carro particular perdeu espaço, ou melhor, teve que ceder espaço para as pessoas que usavam transporte público, que levam muito mais pessoas. Para passar as ciclovias, foram retiradas vagas de estacionamento das ruas. Essa foi a política, priorizar o transporte público em detrimento do particular. Bom, então é isso. Se você quiser saber mais sobre as cidades e como elas funcionam, se inscreva aqui no canal. Até mais!